Pela primeira vez na história desse país, a cultura criativa vai virar plano de governo. Então isso já tem-se muito para se comemorar. Agora, melhor ainda é que a moda vai ocupar aí uma posição estratégica, porque também acordaram pela primeira vez e descobriram a espinha dorsal principal do negócio moda, que é o caráter interdisciplinar desse vetor. Então, todos os vetores têm a condição de estabelecer um diálogo estreito com todas as outras frentes da cultura de um país, do que a moda. E, apesar de muito trabalho, apesar do tempo corrido, eu acho que nós já temos muito o que comemorar, porque temos longos passos nesse sentido. E eu espero que uma geração futura de designers tenha uma relação mais tranquila, no que se refere a fomento, a pesquisa, a leis de incentivo, a carga tributária, coisas que a atual geração tem penado bastante. De onde mora a minha inspiração? Porque, por ser um vetor tão diverso que é esse vetor da moda, também temos que esperar que a expectativa é que muitas coisas diferentes estimulem o olhar de diferentes estilistas. Então, tem estilista que os olhos brilham para aquilo que vem de Paris. Tem outro que os olhos brilham pelo que vem da música, do rock inglês. E tem outros, que é o meu caso, que é o que vem da cultura brasileira. Eu acredito que nós temos, que não fizemos ainda, uma chance de construir uma narrativa estreita da moda com a vasta cultura que o Brasil tem, que poucos países possuem. O desenho ele é um ponto de partida de toda a minha narrativa de pesquisa para uma coleção. Porque esse momento aí é um momento solitário, é um momento em que eu tenho domínio sobre esse traço. Então, todas as histórias, essas 35 coleções, elas foram escritas a partir do desenho. E é desse desenho, esse caderno de desenho, que me alimenta. E eu nunca dei importância a isso. Tanto que as primeiras coleções, os cadernos eu acabava dando com assistente, ou jogando fora na primeira limpeza, até que, há uns 8 anos atrás, quando as pessoas, ou um número maior de pessoas, começou a ter acesso a esse material, isso despertou um interesse muito grande. E me cobravam muito esse registro. E eu falei, não, se for para poder fazer uma seleção dessas histórias, como material de pesquisa, de meio acadêmico, ou como próprio registro para designs gráficos, então eu gostaria de fazer. Então, quando hoje eu pego e falo assim, olha, houve um tempo que as pessoas falavam, isso é coisa de louco, olhar para temas diversos, para histórias diversas, e acreditar que a pesquisa deve ser a base para qualquer desenho inteligente. Quer dizer, houve um tempo que as pessoas me diziam que isso não era comercial, que eu estava fadado a não vender, a não produzir, enfim. E hoje o mercado nos cobra justamente o inverso. Nós temos que criar conexão de linguagem com outras frentes. Eu já tinha um desejo antigo de ir para o Pará, e essa coleção, entre aspas, estava pendurada. Eu estava esperando essa oportunidade. Aí, no ano passado, eu recebi um convite da Fundação Vale para poder conhecer. Aliás, eles vinham me convidando há muito tempo. E, por princípios, eu falava assim, eu não quero nem atender o telefone dessa mineradora. Eu não quero mexer com essa mineradora. Aí só não sei que eles me venceram pelo cansaço. A pessoa que trabalhava na Fundação foi para Belo Horizonte e ficou tomando um café. E bastou 30 minutos eu me apresentando o que eles vinham desenvolvendo no Pará para me convencer a visitar e ver de perto o que eles vinham fazendo numa das regiões mais inóspitas, pobres e devastadas
devastadas no país. Aí eu voltei com aquilo, né, com o impacto do que é a cultura paraense. Eu acho que a cultura paraense hoje, ela nos sinaliza muita coisa, né, ela nos ensina muita coisa. Eu acho que é uma cultura que ela está em estado bruto. Eu acho que um estado que te dá óperas maravilhosas, dá uma escola de ópera, mas também te dá um tecnobrega, né, ou um estado que te dá o doce, o gosto agridoce das frutas, mas que amortece a sua boca com o jambu, né? É um estado que a gente tem que parar, prestar atenção e fazer a síntese do mundo está aqui, né? Talvez o que o mundo esteja procurando, que é essa colhida dessas faces diversas, talvez a gente encontre nessa cultura paraense. Então me foi dada uma escolha, ou São Paulo Fashion Week, ou um mergulho no Pará, na Amazônia. E, como vocês viram, eu optei pela Amazônia, eu optei por não desfilar. E na ocasião eu não imaginava que fosse causar aquele furor que causou a minha declaração de que a moda tinha acabado. Primeiro, porque eu achei que todo mundo já soubesse disso, né? Que realmente a moda acabou. Como nós a conhecemos em outros tempos, ela já acabou. A moda que fala só da roupa e o comprimento da estação, essa daí já não faz sentido de existir há muito tempo, né? Mas a moda que fale de outras coisas, que estabeleça diálogo com outras frentes, aí não. Aí essa sim é a grande novidade da hora. Qual a importância que eu acho que eventos como esse traz para a cidade ou para o estado? Bom, tem a vantagem imediata, né, de fazer existir, porque o Brasil é um país de um tamanho oceânico. Então, descentralizar e estimular uma cultura de moda em outras frentes, em outros núcleos, é extremamente bem-vindo e salutar para a moda produzida no Brasil. Agora, é muito importante também a continuidade disso, para que a gente possa estar nos encontrando daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e entender que tipo de evolução foi estimulada no olhar desse profissional de hoje e o que resultou no profissional de amanhã. Né? Ou seja, volto a dizer, o Estado que tem uma culinária tão rica, que tem uma cultura tão rica, por que não pode ter uma moda, um design também rico?